Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês mais um conteúdo aí sobre a construção da minha casa. E como ela já está conectada, eu já fiz um vídeo aí que eu já tenho um Home Assistant instalado. Eu vou mostrar para vocês hoje como fazer a conexão de dois Home Assistant. E por que que isso é interessante? Eu, por exemplo, eu tenho o meu Home Assistant aqui em casa e agora eu tenho o da obra. E aí, para ficar trocando entre aqueles dois Home Assistants é um pouco chato, tá? Porque você tem um dashboard lá e um dashboard aqui. E, às vezes, a única coisa que a gente precisa é verificar, vamos dizer, se tem uma luz acesa, se o alarme está ativado ou se o alarme acionou ou não, se tem, por exemplo, uma porta aberta. E algumas coisas que eu vou usar e muito é, por exemplo, para verificar o status das minhas câmeras, do alarme da obra. Também vou verificar como está a geração das minhas placas solares. E para isso, às vezes eu não preciso entrar naquele Home Assistant. Através do que eu já utilizo aqui no dia a dia, eu posso, ter entidades ali para poder verificar esses status e também comandar alguma coisa naquela casa, sem eu precisar abrir aquela instância ali no aplicativo do Home Assistant, porque geralmente é um pouco chato, tá? Você tem que ir lá, mandar trocar para aquele outro Home Assistant. E na maioria das vezes a gente só quer ver, o status. Então vamos logo aqui para o computador, que eu vou mostrar para vocês então como você vai fazer essa conexão de dois Home Assistants. É algo muito simples e eu tenho certeza, que para quem tem às vezes uma casa de aluguel, ou vamos dizer uma casa de praia, ou uma casa de campo que fica fechado, e que você apenas precisa ter o status ali no Home Assistant que você já usa diariamente, vai ser muito interessante, tá? Então vamos lá, que eu vou mostrar como que é feito isso aí. Então aqui é o seguinte, a gente vai usar essa integração que se chama Remote Home Assistant. Lembrando que se você vai acessar um Home Assistant que está em outro local, você precisa ter ali acesso remoto configurado naquele. O da minha obra, por enquanto, está com o Nabucasa, depois eu vou trocar, e aí eu vou entrar mais isso aí também, explicando como eu vou fazer, tá? Aqui em casa eu já uso o Cloudflare, e aí, um detalhe aqui, você pode configurar nos dois sentidos, tá? Tanto que um Home Assistant acesse as entidades de um e também que o outro acesse as entidades do outro, tá? Então dá para você fazer nos dois sentidos. Eu vou mostrar apenas uma foto. Eu vou mostrar aqui apenas eu acessando as entidades lá do meu Home Assistant da minha obra, mas também, você pode fazer ao contrário. Então a integração vai ser essa, como eu disse, No meu caso, você precisa instalar nos dois Home Assistants, tá? Então, você tem que ter o Rex aqui instalado. Se você nunca instalou, dá uma olhada lá no meu vídeo, sobre os primeiros passos do Home Assistant meu da obra, que lá também eu explico como que faz. Então, vem aqui no Rex. Aqui, então, você vai em integrações. No caso, já está instalada, tá? Remote Home Assistant. Se não, você viria aqui no Explorar e baixar e procuraria, tá? Então, já instalei. Agora, nos Home Assistant aqui da minha casa, mesma coisa. Eu venho no Rex, integrações, aqui também já está instalado. Então tá aqui, ó, Remote Home Assistant, lembrando que também está lá no outro, tá? Então sempre nas duas instâncias. E aí, como que você faz essa configuração? Primeiramente, um dos Home Assistants vai ser o que vai disponibilizar as entidades e o outro vai ter acesso às entidades daquela versão. Como eu disse, também você pode fazer ao contrário, Ficar os dois aí compartilhando um com o outro. No meu caso, só vou acessar o da obra. Então, aqui no Home Assistant da obra, eu venho em configurações, dispositivos e serviços. Aqui, então, a gente vai adicionar integração, vai escrever Remote, Então tá aqui, ó, Remote Home Assistant. Aqui tem duas opções. A primeira, você vai selecionar esse Home Assistant para fornecer as entidades para o outro. Adicionar Remote Node é se esse Home Assistant estiver conectando em outro. Nesse caso, então, é Setup, vou enviar, ok? Então tá aqui, ó, apareceu a Remote Instância, Remote Home Assistant. Em configurações não tem nada para ser feito. É só isso mesmo, não precisa fazer mais nada. Agora a gente vai no outro Home Assistant, mesma coisa, configurações, dispositivos, adicionar integração e vai colocar de novo
o remote. Vou colocar que vou adicionar um nó remoto e aí tem aqui qual o host. No meu caso eu estou utilizando Nabu Casa, então eu vou colar esse endereço. Se você estiver utilizando Cloudflare ou Duke DNS, é sempre, né, o host que você usa para acessar aquela instância. Então eu vou colar ele aqui, ok. A porta, no caso, se você usa Nabu Casa ou você usa Cloudflare, alguma coisa, e tiver SSL, a porta aqui não é a 8123, é a 443. Se você usa um acesso que não é seguro, a porta é 8123 mesmo, tá? No meu caso, como é Nabu Casa, é 443. Agora tem aqui, ó, o token de acesso. Esse token você vai criar na instância que vai disponibilizar as entidades. Então eu vou voltar lá no meu da obra. Você vem aqui, ó, na foto sua, né, no seu usuário. E lá no final, você tem aqui, ó, tokens de acesso de longa duração. Vou criar um token. Ele vai te pedir o nome. Então eu vou colocar aqui, ó, acesso remoto. Vou dar OK. E aí ele gera aqui esses caracteres. Então copia, volto lá na outra instância e aí eu já posso colar aqui o token de acesso. Vou enviar, pronto. Configuração criada com sucesso, tá aqui, ó, Casa Monte Cristo. Vou terminar, prontinho. Então se eu procurar aqui, ó, remote, tá aqui, ó, Casa Monte Cristo, né? Um dispositivo, uma entidade. Agora você vem aqui em configurar o prefixo que vai aparecer para as entidades. Então, toda entidade que você importar, você coloca ali o prefixo para que você consiga identificar qual é aquela entidade, tá? Que para você saber que aquela entidade é da outra instância do Home Assistant. Então, nesse caso, eu coloco aqui, ó, Monte Cristo, que é o bairro lá da minha obra. Vou colocar um underline para separar ali do restante depois. Você tem aqui quais os domínios, né, os tipos de entidade que você quer que carregue, tá? No meu caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, o sensor e vou colocar o sensor binário, tá? Só para a gente demonstrar, mas você pode escolher qualquer uma. Serviços remotos, você pode escolher também, caso você execute alguma coisa remotamente, então também tem todos os serviços. Não vou usar nenhum, vou enviar. Aí tem a etapa 2, quais os domínios que você quer que já apareça. Então, se você selecionar um daqueles ali, automaticamente puxa tudo, tá? Então, eu não recomendo que você marque um domínio aqui. Às vezes é melhor você vir aqui, ó, incluir entidades e selecionar apenas algumas. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, Monte Cristo Frente 2, movimento, pessoas, carros, que aí são sensores das câmeras. Aqui, a mesma coisa dessa outra câmera, que são duas que eu tenho lá na frente. Por exemplo, eu vou pegar aqui o status da geração das minhas placas solares. Nesse momento agora, são 4,5, deve estar bem baixinho, mas para a gente verificar. Então eu tenho aqui, ó, sensor, produção diária, produção corrente, e só já tá bom. Dá até para me pegar aqui a velocidade da minha internet lá. Eu vou pegar de curiosidade, tá? Então selecionei as entidades. Você pode mandar excluir algum domínio para não importar, nesse caso não é nem entidade, e vou enviar. Aqui tem um filtro de entidade, então você pode colocar só se a entidade estiver, por exemplo, vamos falar que você está pegando de temperatura acima de 25 graus, ela vai importar, tá? Então você pode fazer esse tipo de coisa aqui. Não é o meu caso, vou enviar. Seleção de eventos também não vou utilizar e vou enviar. Pronto, sucesso. Aqui continua mostrando um dispositivo, uma entidade, é isso mesmo. Mas se eu vier aqui, ó, no registro de entidades e procurar, por exemplo, entidades com Monte Cristo, underline, tá aí, ó. Então aí o nome da entidade vai ficar desse jeito, ó. Binário sensor, né? Sensor binário, Monte Cristo, que é aquele prefixo que eu coloquei, underline, e aí o resto é o que já vem lá do próprio Home Assistant da outra instância, tá certo? Então tá aqui, ó, eu vou até fazer o seguinte, eu criei uma parte aqui, ó, que eu posso, por exemplo, criar um card e vou adicionar para a gente verificar só aquelas entidades. Coloca aqui, ó, Monte Cristo, underline, vou selecionar todas, e aí se eu continuar, adicionar o dashboard, tá aí, ó. Todas as entidades estão vindo lá do meu outro Home Assistant da obra, tá? Bem legal. Então já consigo saber, por exemplo, aqui, ó, que está tendo a produção solar, como eu disse, está muito baixa, 355 watts, já é o horário, é isso mesmo.
quanto que produziu hoje lá nas placas solares, 26,4 kWh. A velocidade de download, como eu disse no meu outro vídeo, a velocidade é baixa mesmo, porque o roteador está muito alto, então não vai pegar uma velocidade boa mesmo, normal isso aqui. Então, tá aqui, ó, já tem inclusive aqui, ó, o movimento até mudou. Se eu olhar aqui na câmera, não tem ninguém lá agora, mas se eu vier aqui no histórico, eu já tenho histórico aí de movimentação. Então, por exemplo, eu posso fazer automações agora que, quando der um movimento na frente da câmera, automaticamente uma Alexa aqui na minha casa já me avisa, né, sobre aquele movimento lá na obra. Então, isso é interessante para mim monitorar o meu home assist da minha casa e algumas coisas lá na outra, tá bom? Então é isso, se gostou não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito, e se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço galera, até mais e tchau!